Eu quero conversar com você então sobre como meditar na palavra de Deus. Como meditar na palavra de Deus. No livro dos Salmos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós temos a seguinte escritura: como é feliz. Na verdade, nós temos bem-aventurado. Bem-aventurado significa duplamente feliz. Como é feliz, feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não medita no aconselhamento dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Antes, ao contrário, tem a sua satisfação, o seu prazer na lei. Quando você lê a palavra lei, coloca vontade. Você tem o seu prazer na vontade do Senhor Deus, e nesta vontade medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite significa meditar sempre, constantemente, frequentemente. Meditar na vontade do Senhor. Aonde é que eu encontro a vontade do Senhor Deus? Na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor é meditar na lei do Senhor, no coração do Senhor, na palavra do Senhor. Devemos meditar constantemente. O salmista, de uma forma tão linda, tão especial, inteligente, ele agora começa a dizer quais são os resultados na vida da pessoa que medita, ou por que a pessoa que medita é feliz. Olha o que diz o versículo seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, na estação certa, as suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Meu Deus, vocês já estão convencidos da importância da meditação? É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham, nunca fica velho, e tudo o que faz prospera. Olha o versículo seguinte: não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva, que o vento espalha para lá e para cá. Por isso os ímpios, eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação, na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios levam à destruição. O homem ímpio, ele é destruído. Tudo que o ímpio faz, produz destruição. A grande pergunta é: Pio, como que eu posso deixar de ser um ímpio? Como que eu posso ser uma pessoa justa? Como que eu posso deixar esta destruição? Como deixar de ser ímpio? Gálatas capítulo 2, vocês querem saber? Pergunta como? Gálatas capítulo 2 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas somos justificados mediante a fé em Jesus, crendo em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática, pelo suor, pelo desempenho pessoal, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Você crê que Jesus se fez carne? Amém? Você crê que Jesus viveu sem pecado sobre a terra? Amém? Você crê que Jesus foi condenado no seu lugar, no nosso lugar, no lugar de cada ser humano? Você crê que Jesus foi crucificado? Morreu? Foi sepultado? Ao terceiro dia ressuscitou? 40 dias depois foi elevado aos céus e está sentado à direita do Pai, está voltando? Aleluia! Aleluia! Se você crê, a Bíblia diz que você agora é uma pessoa justificada. Você agora se torna uma pessoa justa, sem culpa. Então você não é mais ímpio. Você agora é justo. Você não anda mais no conselho dos ímpios. Você agora não consulta horóscopo para tomar suas decisões. Aleluia! Agora você medita na palavra de Deus. Agora você tem uma outra fonte que inspira, que nutre você, que instrui
instrui você, que orienta você, não são os zombadores, não são os piadistas, não são os profetas da destruição, não, é a palavra do Senhor. Agora você começa a meditar na palavra do Senhor. Ao contrário, a sua satisfação está na lei, na vontade do Senhor, e nessa vontade ele medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto na estação própria. Tudo o que faz prospera, avança. A palavra de Deus diz aqui: aquele que, ou seja, qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus, que foi justificada e que medita na lei, na vontade do Senhor, continuamente, é como árvore plantada. A palavra hebraica aqui para árvore plantada foi uma árvore transplantada. Ela estava num lugar árido, seco, morrendo, e alguém veio ali com mão de graça e de amor, arrancou aquela árvore e plantou junto a um ribeiro de águas. Ela foi transplantada. Queridos, Curitiba tem mais tempo nublado do que Londres, tá? Chove quase todo dia. Na nossa cabeça não faz sentido lugar seco, lugar árido, lugar sem água, né? Você reclama de muita água, né? De repente, se você vai escovar os dentes, tem mofo no céu da boca, né? De tão úmido que é. Não é? Então é impressionante como é tudo úmido. Só, queridos, imagine um lugar seco, árido, secos, meses e meses e meses sem chover. E agora então você pega uma planta que está ali morrendo, secando, e coloca essa planta junto de um riacho, águas cristalinas, águas frescas, águas limpas. E agora essa planta é colocada ali num lugar úmido, e ela começa a ficar viçosa. É como árvore plantada junto a ribeiros de água. Alguém decidiu arrancar essa árvore do deserto e colocar num lugar úmido, na beira de um riacho. A Bíblia diz que nós fomos transplantados, transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Como árvore plantada. Essa árvore, ela não conseguiu sozinha mudar de lugar. Não foi uma decisão da árvore. Foi uma mão de graça que transplantou essa árvore. Isso significa que é graça. A árvore não merecia, a árvore nem sabia escolher esse lugar junto ao ribeiro, mas ela foi transplantada. Ela foi levada. Essa árvore foi transplantada para esse lugar de abundância, esse lugar de vida, junto de um rio. A segunda característica daquele que medita, o texto sagrado diz que dá fruto no tempo certo. Dá fruto na estação própria, diz uma outra versão. Para esta árvore agora é natural frutificar. Está na natureza dessa árvore produzir frutos na estação própria. A nossa vida, ela é feita de estações. A criança, ela vive a estação da infância. O adolescente, a estação da adolescência. O jovem, a estação da juventude. Aqueles que casados, recém-casados, entraram na fase de família, tem uma estação. Aqueles que estão na meia-idade, tem aquela estação da meia-idade. Aqueles que já são vovós, tem a estação de ser o avô, a avó. Aqueles que estão na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, são estações próprias. E o texto sagrado diz que em cada uma dessas estações tem um fruto especial, tem um fruto saboroso, tem um fruto que gera vida, tem um fruto que abençoa. Deixa eu exemplificar. Ter um filho, fazer sexo e ter um filho antes do casamento, o fruto está na estação própria? Percebe a estação própria? Estação própria. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. O fruto na estação própria. E o texto continua dizendo aqui
O fruto não atrasa e o fruto não antecipa. É uma árvore que não importa a estação, ela sempre tem um fruto. Não importa aonde, quando você encontra esse cristão, essa árvore, sempre tem um fruto. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você encontra, não importa a situação que ele está passando, ele sempre tem uma palavra de carinho, de consolo, de esperança e de amor? Você pergunta para ele, como estão as coisas? Tudo vai bem. Agora, o texto diz, dá fruto na estação certa. As folhas não murcham, as folhas não caem. É uma árvore que não muda a aparência. Uau! Sempre, no hebraico, sempre hidratada. É uma árvore que não precisa de botox, só a água resolve. Aleluia. Irmã, 3 litros de água por dia resolve as rugas. Sabia disso? Tem um amigo que brinca, ele diz assim, Pio, eu estou correndo de 5 coisas brancas. Eu estou correndo de açúcar, do sal, do leite, da farinha e do médico. 5 coisas brancas. Não é? O texto está dizendo aqui, olha, cujas folhas não murcham, não desidratam, não caem. Ei, vocês não sabem o que eu estou falando. A Bíblia Sagrada diz que tinha uma mulher chamada Sara, esposa de Abraão. Sara com 70 anos, 80 anos de idade. 80 anos de idade. Abraão se muda para uma região e lá havia um rei naquela região. E Abraão ficou extremamente preocupado. Ele diz assim, Sara, vamos fazer o seguinte, se o rei perguntar quem é você, vamos dizer que você é minha irmã. Porque se dissermos que você é minha esposa, você é tão linda que provavelmente ele vai querer me matar para ter você como esposa dele. Então você é a minha irmã. Uma pessoa com 80 anos de idade, linda, perfeito, as folhas não murcham, as folhas não caem. Sara com 80 anos não tinha nada caído. Hã? Aleluia. Queridos, olha o que está escrito aqui. As folhas não murcham, a beleza não é alterada. Eu brinco muito com vocês aqui, eu digo o seguinte, eu vou fazer 70 anos. É claro que não agora, né? Vai demorar uns anos ainda. Mas eu vou fazer 70, você não vai fazer 80? Vai, claro. Né? E olha, cujas folhas não caem, não murcha, não altera a aparência, sempre viçoso, sempre vistoso, sempre bonito. Queridos, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela entra no nosso espírito, ela entra no nosso coração, e a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Você gasta um tempo tremendo com fofoca no Facebook, no WhatsApp, no não sei do que, notícias ruins, notícias amargas, notícias de morte, de violência. Você enche o seu coração com esse lixo e o seu rosto parece um lixo. Medite na palavra do Senhor. E já é provado cientificamente que a maioria desses cremes que a gente usa aí, ele não tem efeito algum, viu? Água. O segredo aqui, ela não desidrata. Ela está plantada junto ao ribeiro de água. A água do rio penetra em toda essa árvore, vem pelas raízes, sobe para o tronco, para os galhos, para os ramos menores, para as folhas, para as flores, para os frutos. Este rio, ele permeia toda esta árvore. O segredo não é a qualidade da árvore, o segredo é a qualidade do rio. E esse rio tem um nome. Esse rio é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir, Jesus é digno. Aleluia. Essas 3 características que essa árvore possui, refere-se que essa árvore é.
ela é uma árvore frutífera, ela é frondosa, ela está plantada junto a ribeiro de água, por isso tudo que ela faz prospera. Vejamos que ser vem antes do ter. Ser vem antes, ter vem depois, ter é consequência. Se eu começar a imitar um passarinho aqui, com toda beleza, isso me torna um passarinho? O fato de eu imitar um passarinho, isso não me torna um passarinho. O fato de você jejuar, o fato de você frequentar uma igreja, o fato de você dizimar, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você orar, isso não faz de você um cristão. Você nasceu de novo, você foi justificado, não há condenação sobre a sua vida, você é uma nova criação, e por isso você jejua, por isso você dizima, por isso você oferta, por isso você ora, por isso você evangeliza, por isso você louva, por isso você adora, porque agora faz parte da sua natureza dar esses frutos na estação própria. Meu Deus, às vezes eu acho que se eu imitar um cachorro por uns 6 meses, pronto, eu já sou um cachorro. Não, nunca serei um cachorro. Não tem como. Pastor, eu tenho dificuldade em perdoar, então vamos começar tudo de novo. Se você nasceu de novo, se você foi justificado, perdoado por Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, perdoar é natural, faz parte da nova natureza. Estava comentando com os irmãos agora, eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão, não sei, acho que eu estava acordado, dormindo, acordado, mas um lampejozinho, acho que foi um sonho misturado com uma visão. De repente eu estava em um lugar indizível, indescritível, maravilhoso, uma sensação de alegria, de paz, de êxtase, de gozo, de algo assim inimaginável, um lugar lindo, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, indescritível. Eu olhei naquele instante, olhando aqui, eu falei, meu Deus, que lugar, que glória. E passou pela minha mente, e eu lá na terra, disputando algumas coisinhas, alguém falou, alguém não falou, tal. Alguns cristãos dizem, não vou perdoar. Se nós soubéssemos o que Deus preparou para nós, tudo que está aqui, queridos, isso não vale nada. Lá é tão sublime, é tão excelso, é tão maravilhoso, é tão tremendo, que vale a pena você abrir mão, vale a pena você perdoar, vale a pena. Árvore plantada junto a ribeiros de água, esse rio é tremendo, esse rio é maravilhoso, esse rio é único. Essa árvore representa cada um de nós, nós somos cristãos, por isso oramos, evangelizamos, por isso nós fazemos as boas obras. Nós não fazemos as boas obras para agradarmos a Deus, nós já estamos nele, por isso nós fazemos as boas obras. Ao contrário, a sua satisfação está na vontade do Senhor, e nessa satisfação e nessa vontade, Ele medita dia e noite. Aqui nós temos uma diferença que diferencia essa árvore. Essa árvore aprendeu, ela decidiu meditar na palavra de Deus continuamente, sorver, tirar desse riacho a umidade que ela precisa constantemente. Aleluia. O que é meditar? Pergunta para mim, o que é meditar? Existem algumas coisas que pertencem a nós, povo de Deus, e que alguém veio e tomou, e agora você diz, isso é do diabo. Não, meditar é nosso. Se as outras religiões usam as suas meditações, tudo bem. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para o exterior, e sentou um senhor do meu lado,
E durante o voo, umas 8 horas de voo, ele só aceitava água. E durante o voo todo, ele ficou recitando alguns mantras. Durante 8 horas. Meditando em mantras. Isso é nosso, meditar é nosso. As cores do arco-íris, isso aí é um grupo que usa. Não, quem colocou essas cores no céu foi o meu pai. Aleluia! Pastor, tem um chá. Tem alguns crentes meio louco, meio neurótico, meio sei lá o que, não tem? Pastor, tem um chá. Esse chá dizem que é não sei de quem, não sei o que. Quem que inventou esse chá? Quem criou esse chá? Foi Jesus, foi Deus. Foi Deus. Toma, meu irmão, pronto. Cor. Tem pessoas que vêm aqui na aba para descer o pau além em mim. Colocamos aquela entrada ali, aquele piso preto e branco. O Pio colocou aquilo ali porque o Pio é maçom. Meu Deus do céu. Nós colocamos porque estava em promoção, o preço era barato. Não estava caro, é bonito, ficou gostoso, ficou legal. Querido, se alguém usa a cor branca, preta, problema do inferno. Nós sabemos quem nós servimos. Meditar é algo nosso. Meditar é algo nosso da igreja. Feliz é o homem, a mulher que medita na palavra de Deus continuamente. Ela é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, frondosa, bonita, viçosa, saudável, frutífera. O que é meditar? Meditar é pronunciar, balbuciar, repetir, vez após vez, o mesmo texto bíblico, o mesmo versículo bíblico. Falar repetidamente em voz baixa é resmungar. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 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 Você vai falando, você vai meditando, você vai falando, você vai meditando. Você fala para você, você fala de uma maneira que você consegue ouvir a você mesmo. Repetidamente, vez após vez. Isso é meditar. O grande segredo da meditação é que você vai falando, de repente é algo meio que decorado, só a sua mente está produzindo, mas chega um momento que você consegue alinhar a sua mente, a sua fala com o seu coração. A hora que você alinhar o seu coração com a sua declaração, pronto. Com o coração eu creio e com a boca eu falo, eu faço a confissão. Quando eu falar aquilo que está no meu coração, aquilo que eu creio no meu coração, aquilo que é rema no meu coração, aquilo que é verdade no meu coração, e eu declarar esta palavra, isto vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Deus vela pela sua palavra. Meu Deus! Deixa eu revelar algo para você. Deixa eu revelar algo para você que você não sabe. Deixa eu revelar algo para você que você não sabe. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Que trabalho que Deus faz? Qual é o trabalho de Deus? Cumprir a palavra que você declara. Cumprir aquilo que você declara da palavra dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Eu digo do Senhor: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, o meu abrigo, em ti eu confio. Declara a palavra. Declare a palavra, declare a palavra,
Declare a palavra. Você está meditando. O gado, o boi, a vaca, quando ele come o capim, depois ele deita, ele começa a ruminar. Ele começa a mastigar de volta aquilo que já está dentro dele. É quando você toma a palavra que já está dentro do seu coração e você repete vez após vez, vez após vez. Deixa eu dar um exemplo que aí todo mundo já fez essa meditação. Todos. Você já ficou preocupado com alguma coisa? Alguém já ficou preocupado? Alguém já mentiu? Acabaram de mentir. O que é ficar preocupado? É uma meditação. Você fica preocupado com algo, você fica pensando, você fica meditando, fica resmungando. Você fica pensando aquilo. Só que a preocupação é uma meditação negativa. É uma meditação de que Deus não tem poder para resolver. Você vai conversar com uma pessoa durante a semana. Teve lá um problema com ela, você precisa se encontrar com a pessoa. Você diz assim: bom, eu vou me encontrar com ela, e ela vai me dizer isso e eu vou dizer isso. Ela vai me dizer aquilo e eu digo isso. Se ela disser isso, eu digo isso. Se ela disser isso, eu digo isso. Aí você pensa no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Na quinta-feira você encontra a pessoa. Aí você chega parecendo um ouriço, todo armado. E a pessoa olha para você e diz assim: meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu estou errado. Aí você diz: mas eu fiquei 4 dias meditando nisso. É um tipo de meditação. Já viu algum filme, alguma novela, algum teatro, alguma coisa em que o ator, a atriz precisa falar alguma coisa e ela fica pensando em voz alta? Não, porque eu vou falar com fulano, porque não sei o quê. É claro que tem que falar em voz alta para você saber o que ele está pensando, né? Isso é uma meditação. É um tipo de meditação. Você pensa na situação, pensa na circunstância. Isso. Eu não estou dizendo que não devemos avaliar e analisar o problema. Não é isso. Meditar é você ficar com aquilo no loop, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você está meditando no problema. É um tipo de meditação só que negativa. Você deve avaliar o problema, deve considerar o problema, mas a meditação deve ser na palavra de Deus. Queridos, você medita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera, dá descanso à minha alma. Você fala uma vez, fala 2 vezes, de repente aquilo começa a sair do seu coração, você verbaliza o que você crê, dali a pouco Deus te dá uma imagem, Deus te dá uma visão, pronto, é seu. Não é só repetir. Precisa alinhar aquilo que está no coração com aquilo que você está falando. Não é somente repetir. A meditação que a Bíblia ensina, então, é trazer ao coração textos da palavra de Deus e repetir em voz baixa para você. Ocupar a sua mente com a palavra de Deus, balbuciar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, aquilo que está no seu coração, e aí você começa a ouvir. Você precisa ouvir você, porque você é o primeiro e principal profeta da sua vida. Ouça. Isso é meditar. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Por isso a nossa meditação, ela é positiva. Ela está na palavra de Deus. Meditar, dizer: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, a minha aparência não murcha, aleluia, tudo que eu faço prospera, avança, aleluia. Repita isso vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Por que poucos cristãos meditam? Pergunta para mim, por quê? Porque não é tão fácil. A Bíblia chama meditação de sofrimento. Olha o que está escrito aqui em Romanos, por gentileza, 8,16. O próprio Espírito Santo, ele dá testemunho, ele testifica ao nosso espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Quando é que
o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Ele não habita na sua mente, ele não habita no seu pé, no seu dedão, ele habita no seu espírito, aqui, nessa região aqui, espírito, aqui, no espírito, não é aqui, aqui no espírito. Só que você muitas vezes não sabe, e ao meditar, a revelação que vai no teu espírito, ela traz em forma de conhecimento para a sua mente, para a sua alma. A sua mente começa a saber o que está no seu espírito. Olha o versículo seguinte. Se somos filhos de Deus, somos ou não? Somos. Então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meditar não é simples. Meditar requer uma disciplina. Paulo, ele divide o desfrutar da herança em duas etapas. A primeira etapa, participar do sofrimento. A palavra grega aqui é sofrer com. A segunda etapa é participar da glória, ser honrado com, ser exaltado com. A primeira etapa, que a Bíblia chama de sofrimento, é a necessidade que você medita, que você busca, que você pede. A segunda etapa, que a Bíblia chama de glória, é o resultado da sua busca, do seu pedir, do seu meditar. A primeira etapa nós pedimos, buscamos, meditamos. A segunda etapa nos é entregue aquilo que nós pedimos e aquilo que nós meditamos. A Bíblia chama essa segunda etapa de participar da glória. Tudo que faz prospera. Mas meditar requer uma certa disciplina. Você vai para o seu trabalho de carro, dirigindo o seu automóvel, ao invés de ficar colocando numa rádio de notícia, o dólar caiu, a Lava Jato não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a sua cabeça fica cheia dessa coisa, dessa confusão e tal, e você já chega lá no seu escritório nervoso, estressado e tal, que dia horrível, que economia horrível. Você foi meditando nesse lixo. Coloque um CD da ABBA lá. E canta junto. Essa disciplina é um sofrimento. Você precisa se disciplinar. E dizer uma vez, e duas vezes, e 3 vezes, 10 vezes, e repetir aquele texto bíblico vez após vez, porque nós meditamos na palavra de Deus. Olha que diz Josué capítulo 1, versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de falar, Josué, fale. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Medita, Josué, nessas palavras de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito aqui. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Medite, fale, declare essa palavra. Declare de novo, e declare de novo, e declare de novo. Só então os seus caminhos serão bem-sucedidos. Só então, como resultado da meditação. Meditar é falar a palavra de Deus de dia e de noite. Só então os seus caminhos prosperarão. Você será bem-sucedido. Essa etapa Paulo chama de a etapa do sofrimento. Você tem que pegar o texto bíblico, você tem que repetir e repetir. E o resultado da meditação, Paulo chama de participar da glória. Vamos ver o exemplo de Filipenses 4,19. Olha que texto. O meu Deus suprirá 50% das necessidades de vocês. Queridos, é palavra de Deus. Se a minha experiência não está no nível desse texto bíblico, eu não invalido o texto bíblico. Eu checo a minha vida. Sou eu que tenho que ir onde a palavra está. Ah, pastor, eu já fiz isso, não funcionou. Quem diz que a sua experiência invalida Deus? Olha o que o texto diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Imagina você meditando esse texto: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus,
todas as minhas necessidades. Meditar nesse texto, Deus suprirá todas as minhas necessidades, todas. Qual é a base? De acordo com a sua gloriosa riqueza. Querido, a riqueza de Deus sofreu alguma redução nos últimos anos? As riquezas de Deus diminuíram nos últimos anos? As riquezas de Deus estão sujeitas à economia do Brasil? As riquezas de Deus estão sujeitas à variação do câmbio do dólar? As riquezas de Deus estão sujeitas a quem está no governo brasileiro? Meu Deus! Meditar, repetir, resmungar, vez após vez, o resultado é participar das riquezas do Pai Celestial. Por que podemos ter acesso a essas riquezas? Porque em Cristo Jesus nós fomos justificados, não há condenação sobre as nossas vidas. Você está entendendo a importância da meditação na palavra de Deus? Você aguenta mais um minutinho? Meditando na palavra. Vejamos essa passagem de Marcos capítulo 9. Antes de colocar Marcos 9, esse texto fala que Jesus subiu num alto monte e lá ele foi transfigurado. Lá ele recebeu um corpo glorioso, glorificado. E o texto diz que apareceram ali Elias, o profeta Elias e Moisés. Elias, Moisés e Jesus. Pedro ficou-se tão fora de si, sem saber o que está dizendo. Lucas diz, e Pedro não sabia o que falava. Ele diz, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Elias, uma para Jesus e uma para Moisés. Fazer 3 tendas, 3 tabernáculos, significa colocar Elias, Jesus e Moisés no mesmo nível de importância. Deus brada lá dos céus, este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, não é para você ouvir Elias e nem para você ouvir Moisés, é para você ouvir Jesus. Ouça Jesus. O que os profetas no Velho Testamento faziam? Qual é a função do profeta do Velho Testamento? Chamar o povo ao arrependimento para o cumprimento da lei. Quem que é a lei? Moisés. A lei foi dada por Moisés. Mas agora a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Eu e você devemos ouvir lei ou ouvir a Cristo? Ouvir a Cristo. A verdade está do lado da lei, a verdade está do lado da graça. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Descendo do monte, lá embaixo os discípulos estavam tentando libertar um rapaz de um espírito imundo, um espírito maligno. Eles não conseguiram. O pai do menino vem até Jesus e diz, Senhor, eu trouxe, os seus discípulos não puderam, se o Senhor puder fazer alguma coisa. Jesus diz, se eu puder? Como assim? Olha o versículo. Se podes, disse Jesus ao pai do menino, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. A grande pergunta aqui é, crer em quê? Qual é o objeto da nossa fé? Tudo é possível àquele que crê em qualquer coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir, ou por se ouvir a mensagem, ouvir a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tudo é possível que crê. Antes de poder crer, eu tenho que ouvir a mensagem, eu tenho que ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra, o meu coração é nutrido, é alimentado com fé. E aí tudo começa a ficar possível. Pio, como é que eu vou ouvir a palavra? Meditando na palavra, resmungando, murmurando para você mesmo, dizendo para você mesmo, ruminando, vez após vez, após vez, após vez, aquele texto bíblico. Você estará ouvindo a palavra de Deus. Se não ouvir, não tem fé. Se não tem fé, não vence. Agora imagina aquelas pessoas que
nem conhecem o Evangelho, nem conhecem a salvação que elas já têm em Jesus. Eu e você precisamos ir lá onde elas estão e falar para elas. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele se fez carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está à direita do Pai. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Romanos capítulo 10, 14 e 15 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue a respeito de Jesus? E como pregarão se não forem enviados? Eu estou enviando vocês hoje. Ide por todo mundo. Preguem. Preguem. Como virão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Os pés dos que anunciam as boas novas são belos. Você tem unha encravada? Você tem fungo na unha? Tem não sei o que no pé? Comece a evangelizar que o seu pé fica lindo. Meu Deus. Pastor, eu tenho uma unha aqui, pastor, tem um fungo aqui, pastor, que está me destruindo. Não vou orar não, irmão. Pega a Bíblia e vai evangelizar. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, para que eles possam crer, para que eles recebam a Cristo Jesus, a salvação, e para que eles possam meditar na palavra do Senhor. Crer, meditar na palavra do Senhor. Queridos, nós precisamos levar essa mensagem de salvação às pessoas. Eu e você temos o privilégio de toda semana ouvirmos a palavra, recebermos a palavra, sermos encharcados pela palavra, nutridos pela palavra, ensinados pela palavra. Mas existem pessoas que precisam ouvir, que estão debaixo de sofrimento e angústia. Precisamos ter um ouvido aguçado, pronto para ouvir. Quem substituiu Davi no trono? Foi Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um reinado maravilhoso, especial, tremendo, algo poderoso. Agora veio o filho de Davi, Salomão, para substituí-lo no trono. Olha o que Salomão diz, 1 Reis, no capítulo 3. Agora, Senhor, Salomão está falando, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Meu irmão, quando você assumir uma função em qualquer empresa, essa oração que você tem que fazer: Senhor, eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer, Espírito Santo, me ajude. Pio, mas eu já tenho 50 anos, mas na função você é jovem e você ainda não sabe o que fazer. Essa oração de Salomão, olha o que ele diz ali: teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Chamé, a palavra hebraica ali, que na verdade é: dá-me um ouvido compreensivo, um ouvido atento. Dá-me, pois, Senhor, um coração cheio de discernimento. A palavra discernimento ali é ouvido atento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu tão grande povo? O que ele está dizendo? Senhor, eu preciso de um ouvido com discernimento. Meu irmão, quando você medita na palavra de Deus, você repete, você começa a ouvir. E quando você começa a discernir a palavra de Deus como palavra de Deus, fonte viva, cristalina, poderosa, inerrante, eterna, e quando a sua mente é convencida, quando o seu pensamento se submete a essa palavra que já está no seu coração, que o seu ouvido está ouvindo, meu irmão, algo glorioso acontece. O pedido de Salomão foi esse: Senhor, eu preciso ter um ouvido que saiba ouvir e discernir. A Bíblia diz que 2 prostitutas tiveram bebês
na mesma semana. E uma dessas prostitutas colocou seu bebê na sua cama e à noite esmagou o bebê, dormiu sobre ele e matou o bebê. Quando ela acordou, ela viu que o bebê estava morto. Na outra cama estava outra prostituta com o filho dela. Ela foi e trocou o bebê, pegou o bebê vivo e ficou com ele, e o morto colocou ao lado da outra. Quando a outra acordou, falou: não, mas esse não é o meu bebê. É sim, não, não é. É sim, não, não é. E aí então foram diante de Salomão, contaram a história. Salomão pediu o quê? Um ouvido para discernir. Ele disse: me traga uma espada, vamos cortar o bebê vivo. A metade vai para uma mãe, a outra metade vai para outra. A mãe que não era mãe diz: gostei da sugestão, majestade, aprovado. A mãe que era mãe diz: não, eu prefiro então que fique com ele. Deu meu filho para ela. Aí Salomão disse: então, você é a mãe de fato. Isso espalhou por todo o reino. E diziam: que homem sábio. Queridos, mas o segredo aí, um rei com tanta majestade, com tanta glória, ter tempo para ouvir duas prostitutas. E às vezes você se acha santo demais para ouvir algumas pessoas. Essa minha ovelha me ligou de novo, mandou mensagem de novo, outro e-mail. Meu Deus. Salomão pede a Deus que lhe dê capacidade de ouvir com atenção. Quando ouvimos a palavra de Deus com atenção, nós podemos meditar nessa palavra. E ao meditarmos nessa palavra, isso nos permite sermos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo o que faz prospera. Quando meditamos na palavra de Deus, damos a Deus a chance de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Quando meditamos e declaramos a palavra, nós estamos dando serviço para Deus agir. Meu Deus. Quando meditamos, nós estamos declarando repetidamente a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ao declarar a palavra, você está liberando o Espírito de Deus como um rio que flui do seu interior. Ao meditar, você libera espírito e vida naquela situação. Espírito e vida naquela situação. Quando meditamos, nós movemos o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se move, ele gera vida, ele produz resultados. Queridos, existem coisas que eu e você conseguimos fazer, mas existem coisas que só o poder de Deus para realizar. Existem coisas que o nosso jeito, a nossa capacidade leva a bom termo, leva ao êxito. Mas existem coisas que precisamos da intervenção dos céus. Pio, como que eu posso obter a intervenção dos céus? Medite, declare a palavra de Deus nestas situações. Posso ouvir um amém? Amém. Uma das figuras que retrata o Espírito Santo é a água. Quando a Bíblia fala sobre água, água viva, ela fala sobre um rio de águas correntes. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: era a terra, sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito se move sobre a face das águas. O Espírito Santo é um surfista. Ele se move sobre a face das águas. Ele é um surfista. Ele está na... Você dá aquele texto e ele... Você dá outro texto e ele vai surfando sobre a face das águas. Olha o que diz Efésios 5. Para santificá-la, falando da igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a... esse texto diz que palavra de Deus é igual água. Água é igual palavra. Se você medita, repete o texto, o que está acontecendo? Está fluindo a palavra, está fluindo um rio. E o Espírito Santo começa a se mover sobre a água, sobre a palavra.
Estou sendo claro? João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, do seu ventre, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o versículo seguinte, a parte A do versículo. Ele estava se referindo ao... Volta de novo ao 38, por gentileza. Quem crer em mim, disse Jesus. Você crê em Jesus? Amém, nós cremos. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo que paira sobre a face das águas. Queridos, quando você medita, do seu interior, do seu ventre, flui rios de água viva. O Espírito Santo se move. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis dunamis. Poder aí é capacidade de operar mudanças, capacidade de transformação, e recebereis poder para transformar. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, declare, medite, fale. Você será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você faz prospera. Meditar é deixar fluir o rio do Espírito Santo que já habita em nós. Aleluia. Eu quero encerrar com Lucas 10:38. Lucas 10:38. Quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, lá em Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Maria ficou plantada aos pés do Senhor. Maria ficou plantada junto a ribeiros de águas. Maria ficou o quê? Plantada junto a ribeiros de águas. Maria ficou plantada. Você já disse para alguém assim: fulano fica plantado aí nessa escrivaninha, fica plantado nesse computador? Já falou isso para alguém? Não? Hã? Fica plantado na frente dessa televisão aí, desliga esse negócio. Hã? Maria estava plantada aos pés de Jesus, plantada aos pés de Jesus, sentada aos pés de Jesus. Olha o que o texto diz. Fazendo o quê? Ouvindo água, ouvindo o rio, ouvindo água cristalina. Jesus falando e ela ali toda embevecida, toda assim, oh. Né? Olha o que diz o próximo versículo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe para que ajude. Arranque ela da beira do rio e coloque ela no deserto de volta. Olha o que diz o versículo seguinte. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Só uma é necessária: estar plantada junto a ribeiros de água, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, e tudo que você faz prospera. Uma só é necessária.